Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso quinto webinar deste ciclo de webinars da Rede Portuguesa de Geoparques Unesco, que começamos em julho e temos percorrido os 5 magníficos geoparques que temos. Cada webinar tem sido da responsabilidade de cada um dos geoparques. Acordámos os 5 geoparques e o Turismo de Portugal, acordámos a organização desta iniciativa um bocadinho como o kick-off de um trabalho em rede que julgamos que pode e deve ser muito profícuo, quer do ponto de vista enfim, do desenvolvimento e da partilha de experiências entre os próprios geoparques e, enfim, poderem crescer e consolidar o seu trabalho de forma articulada e conjunta e em parceria, mas também porque achamos que fazia todo o sentido podermos desenvolver alguns produtos, alguma oferta de natureza turística em rede, porque isso nos dá escala, nos dá consistência relativamente ao produto e, enfim, mesmo do ponto de vista da promoção internacional, enfim, temos outra força se pudermos apresentar e promover uma oferta turística integrada e, portanto, oferecermos experiências diversas, ainda que, enfim, complementares e com o mesmo nível de qualidade de serviço em todo o território. E, portanto, é também com muito orgulho que o Turismo Portugal, enfim, está a participar nesta consolidação desta rede de geoparques com equipas técnicas tão dedicadas e tão capazes de desenvolver este trabalho. Portanto, este é o último webinar que tem, enfim, outras iniciativas virão, obviamente, mas este em concreto decidimos em conjunto que abordaríamos o tema e a importância da marca Unesco, que no fundo é aqui um reconhecimento internacional muito perceptível por todas as pessoas, enfim, em todo o mundo, e tentar, no fundo, perceber de que forma é que isso também ajuda a alavancar o trabalho dos geoparques. A agenda que temos, enfim, tem aqui várias intervenções e da experiência que nós temos nos outros webinars, há sempre coisas muito úteis e muito enriquecedoras que conseguimos partilhar e seguramente, enfim, falando dos Açores, esse também vai ser o caso. Começamos então e darei já de seguida a palavra a Luís Botelho, que nos dá as boas-vindas neste webinar, enfim, que se pudéssemos todos viajar e deslocar-nos e estar juntos e dar abraços, estaríamos nos Açores, mas não é o caso, ainda assim próximos. Presidente da direção da Associação Geoparque Açores, portanto um território com vários territórios lá dentro, grande desafio. Luís Botelho, dou-lhe a palavra para poder também fazer aqui as boas-vindas neste webinar organizado pelo Geoparque Açores. Muito boa tarde, Teresa Ferreira, muito obrigada pela apresentação que já fez. De facto, um cumprimento especial a todos os oradores, a todos aqueles que irão participar neste webinar. Dizer que, de facto, o ideal seria que estivéssemos todos juntos, mas procuraremos, através dos nossos colaboradores, através das apresentações, apresentar uma viagem virtual à região autónoma dos Açores, ao arquipélago dos Açores e ao Geoparque dos Açores, que, de facto, tem uma importância fulcral, no nosso entender, na rede portuguesa de geoparques. Gostaria de ressalvar a importância das ações como estas entre a rede de geoparques e o Turismo de Portugal, sendo este o quinto webinar e, portanto, já muitos assuntos foram discutidos e foram abordados com temáticas muitíssimo importantes para a divulgação dos geoparques.
reconhecer a disponibilidade dos colaboradores, de colaboração do Geoparque Açores com todos os geoparques parceiros, sejam portugueses, sejam estrangeiros, como aliás temos um presente aqui connosco, com o objetivo de valorizar ainda mais as atividades promovidas por cada um dos geoparques e, sobretudo, ressalvar a importância que as ações deste tipo podem e devem ter no sentido de divulgar e de alcançarmos novos públicos através da transmissão dos conhecimentos que iremos partilhar com todos aqueles que assistirem a este webinar. Agradecer uma vez mais o convite e acima de tudo, agradecer a disponibilidade e o empenho, a dedicação dos nossos colaboradores do Geoparque, no caso em que estão os membros presentes no painel, o Manuel Paulino Costa, membro da direção e nosso coordenador-geral, o Dr. João Carlos Nunes, nosso coordenador científico, a Carla Silva, ligada à nossa educação ambiental e à sustentabilidade, e ao companheiro também Gilberto, o nosso membro dos Açores, também um cumprimento especial, e a todos os outros que irão fazer parte deste trabalho. A todos desejo os votos dos melhores trabalhos e que, no final, tínhamos todos mais informação, mais capacidade de defender o geoparque e de promover a rede de geoparques portuguesa por todos aqueles que são os nossos concidadãos, fazendo com que desta forma conheçam melhor o nosso território. Muito obrigado, Luís, pelas palavras. À semelhança do que aconteceu com os outros webinários, temos sempre aqui um momento de perceber e de conhecer melhor o Geoparque anfitrião, neste caso os Açores, e para nos falar disso, do que é o Geoparque Açores, é o Paulino Costa que vai partilhar connosco essa informação, esse conhecimento. Ele é o coordenador-geral do Geoparque Açores e tem sido aqui também um interlocutor muito importante no trabalho em rede que estamos a dinamizar. Paulino, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras. Vou então... Cabe-me a mim então transmitir aos vários participantes do webinar o que é o Geoparque Açores. Vou partilhar a minha apresentação. Já está? Obrigado. Já está. Portanto, o Geoparque Açores é um geoparque mundial da Unesco, que faz parte do Programa Internacional de Geociência e Geoparques da Unesco, que juntamente com outros sítios património mundial, reservas da biosfera e os geoparques mundial da Unesco, acabam por ser um leque muito importante com um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento sustentável das regiões. Um geoparque mundial que é para as pessoas e com as pessoas, acabam por ser os geoparques de territórios que têm que ter limites bem definidos e onde locais e paisagens de importância geológica internacional são geridos num conceito integrado onde juntamos a conservação, a educação e o desenvolvimento sustentável. Um geoparque mundial da Unesco também deve conceder aos seus habitantes um sentimento de orgulho. É importante que as populações sintam orgulho nesta designação e fortalece a sua identificação com o território. É também papel de um geoparque inovar, criar iniciativas que possam trazer mais valias às populações, criando postos de trabalho, dando formação e gerando receitas através de uma atividade associada aos geoparques que se designa por geoturismo. E ao mesmo tempo, esta atividade deverá ser conciliada com a conservação dos bens inerentes ao geoparque. Entre outros fatores, há alguns fatores que são fundamentais para que um geoparque possa ser considerado um geoparque mundial da Unesco. Em primeiro lugar, tem que ter um património geológico de relevância internacional, tem que ter um modelo de gestão bem definido, tem que dar visibilidade ao seu trabalho e aos bens que nele encerram e também deverá promover networking, ou seja, partilha entre os vários geoparques das redes. No caso dos Açores, é uma região que tem um património geológico bastante diversificado e algum dele de relevância internacional, são bons exemplos do vulcanismo recente, passando por diversos tipos de vulcões, por campos de lavas, por caldeiras. Há aqui um diversificado património geológico reconhecido por todo o mundo existente nos Açores. Ao mesmo tempo, existe uma biodiversidade também notável.
desde habitats diversos, desde habitats costeiros até habitats de altitude, como o caso da Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal, passando por um conjunto de espécies endémicas de flora e de fauna, marinha e terrestre. Portanto, há aqui uma abundância de biodiversidade que nasce a partir do património geológico ao criarmos, aos vulcões criarem as diversas ilhas que formam os Açores. E nesta trilogia de geodiversidade e biodiversidade temos que incluir fundamentalmente o homem e a cultura. Ou seja, o homem, os primeiros habitantes que chegaram aos Açores, as dificuldades que sentiram ao povoar um território por vezes hostil, com vulcões, com terremotos, depois com piratas, com furacões. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que dificultaram o povoamento. E realmente os primeiros povoadores que chegaram aos Açores tiveram que se adaptar a este meio novo e tiveram que ser inovadores e resilientes para conseguirem manter-se nestas ilhas desde a altura até hoje. E isso está inerente no homem e na mulher dos Açores, portanto existem aqui uma forma hospitaleira de receber quem nos visita, existe uma forma muito particular de interpretar o território e adaptar-se e viver nesse território. Isso fez com que se construísse ao longo dos séculos paisagens vinheteiras, como a paisagem da cultura da Vinha do Pico, o Espírito Santo, o religioso, muitas vezes associado a fenómenos vulcânicos, o edificado, era preciso perceber os materiais geológicos que existiam nas ilhas e saber que tipo de material serviria para que infraestrutura a construir. Portanto, houve aqui um trabalho muito interessante e isso está patente hoje em dia na cultura do povo açoriano. Então, com este conhecimento, com este património natural e cultural existente, o Governo dos Açores, por volta de finais de 2008, juntamente com alguns cientistas e alguns entusiastas, investigadores, acharam por bem avançarmos com a ideia de se criar um geoparque nos Açores. E então havia um conjunto de elementos que era preciso definir, a começar por os limites do geoparque. Portanto, como disse, um geoparque é um território que tem que estar com limites territoriais bem definidos. E então, o que é que seria o futuro geoparque Açores? Uma ilha, 2 ilhas, todo o território. E aí optou-se por escolher de abranger todo o território dos Açores. E como nós dizemos, é o mar que nos une, neste caso foi a batimétrica dos 2.000 metros que nos uniu. E foi essa batimétrica dos 2.000 metros que forma a plataforma dos Açores que serviu de limite para o Geoparque Açores. Porque realmente a ideia foi criar um desenvolvimento sustentável não apenas num local, mas em todo o arquipélago. Depois, o ponto seguinte, temos que selecionar os geossítios. Houve aqui um trabalho muito vasto de inventariação, de seriação, até que chegámos a um resultado final de cerca de 121 geossítios para o Geoparque Açores. E, finalmente, o modelo de gestão. Existem vários modelos possíveis, nós optámos por a criação de uma associação que acaba por gerir, então, todas as atividades do Geoparque. O facto de sermos um arquipélago formado por 9 ilhas e muito mar dificulta por um lado, mas também cria um desafio muito interessante para avançar. Portanto, foi então selecionada uma rede com 121 geossítios, constituído pelas 9 ilhas e a sua zona marinha envolvente, a plataforma dos 2.000 metros dos Açores, e que garante a representatividade da geodiversidade do território açoriano, que traduz a sua história geológica e eruptiva, mas também com estratégias de conservação e promoção comuns, baseada numa estrutura de gestão descentralizada com apoio em todas as ilhas. Portanto, para o Geoparque poder funcionar, é importante que cada ilha haja alguém do Geoparque que possa fazer a interligação e todo o apoio ao que acontece em cada uma das ilhas. Após um período de preparação e desenvolvimento das ações, a candidatura foi entregue em novembro de 2011 e passou a ser um geoparque das redes europeia e global de geoparques na altura, a 21 de março de 2013. Desde 2013 que o Geoparque Açores integra as redes europeia e global de geoparques. O lema é 9 ilhas, um geoparque, portanto todo o território
é um geoparque e, como podem ver no slide, existe um conjunto de geossítios disperso por todas as ilhas. Em relação à associação que gere o geoparque, a ideia seria termos como sócios fundadores um conjunto de instituições que garantissem que todo o território estava abrangido. Então, a Associação Geoparque Açores, a GeoAçores, foi constituída em maio de 2010, é sediada na Ilha do Faial, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos e, como foi dito também, a questão da descentralização tem delegações em todas as ilhas. Então, os membros fundadores acabam por ser o Governo Regional dos Açores, onde temos a estrutura regional associada da gestão do território, e depois as 4 associações de desenvolvimento local que abrangem todo o território. A Adélia Açor, que abrange as ilhas do Corvo, Flores, Pico, Faial e São Jorge, a ARDE, que apanha São Miguel e Santa Maria, a Grater, Terceira e Graciosa, e a ASDEP também alguns concelhos da Ilha de São Miguel. Portanto, como os associados destas associações acabam também por ser todos os municípios da região, desta forma temos o poder local e o poder regional junto numa associação que tem como principal objetivo dinamizar todas as atividades e gerir o Geoparque Açores. Portanto, esta estrutura, como associação, tem uns corpos diretivos, tem uma Assembleia Geral, um Conselho Fiscal e uma direção, e depois existem 2 coordenadores, o coordenador geral e um coordenador científico, que fazem a interligação entre o órgão executivo, que é a direção, e o staff do Geoparque. E, por um lado, temos as delegações de ilha, portanto, cada ilha existe uma pessoa responsável por dinamizar as atividades e coordenar as atividades, mas depois temos um conjunto de áreas temáticas que vão desde os centros de visitantes, a geoconservação e planeamento ambiental, a educação e sensibilização ambiental, o turismo, comunicação e marketing e os serviços administrativos. Portanto, o nosso staff acaba por estar dividido nestes sectores e coordenado pelo coordenador geral e o científico. As delegações de ilha, ou seja, cada ilha acaba por ter um local onde os visitantes ou a população pode contatar e interar-se do que é o Geoparque. Do Corvo a Santa Maria existem centros ambientais, existem museus, existem infraestruturas onde existe informação sobre o Geoparque, a designamos por delegações de ilha. Outro aspecto muito importante do Geoparque, e foi dos principais objetivos do Geoparque desde o seu início, foi criar uma rede de parceiros. Ou seja, em vez de estarmos aqui a duplicar muitas vezes serviços, a ideia é criar um conjunto de parceiros que todos juntos e em conjunto com a direção do Geoparque podem desenvolver um conjunto de ações no sentido da educação, da conservação e do geoturismo. Temos neste momento um conjunto de 48 parceiros, desde instituições, a empresas, a restaurantes, que todos juntos conseguem desenvolver então as ações em prol do desenvolvimento sustentável do território. Como estamos a falar do tema Unesco, e depois a colega Carla irá falar com mais pormenor, o Geoparque Açores, ao ser todo o território, acaba por serem 9 ilhas, um Geoparque Mundial da Unesco, mas dentro deste território existem outras áreas classificadas, como as reservas de biosfera, como sítios Ramsar, como áreas de património mundial, tudo em áreas relacionadas com a Unesco. E o grande objetivo é exatamente termos uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza e conseguirmos conciliar estas designações, o que por vezes é um desafio, mas da forma como temos a estrutura do Geoparque Açores, conseguimos articular de uma forma muito interessante as atividades que se complementam de todas estas designações Unesco. E o Geoparque pode funcionar e funciona como uma estrutura de coordenação entre as diferentes atividades
das diferentes áreas. Termino esta breve comunicação convidando todos os participantes do webinar e todos que nos estão a ouvir para vir conhecer os vulcões dos Açores e desfrutar de uma erupção de sabores, aromas e experiências. Obrigado. Obrigado, Manuel, pela apresentação deste geoparque que é tão peculiar pelo território que abrange e creio isso que o João Carlos nos vai explicar um pouco esta lógica 9 ilhas, um geoparque. Enfim, o João Carlos como coordenador científico do geoparque, explicar-nos como é que podemos compreender melhor esta fragmentação, ainda que haja aqui um elemento comum, que é este património geológico. João Carlos, dou-lhe a palavra. Bom, uma boa tarde a todos. Cumprimentar todos os colegas dos geoparques, os participantes, e cumprimentar em particular o Turismo de Portugal pela capacidade que tem e que teve e que terá seguramente de dar um contributo importante para o desenvolvimento dos geoparques em Portugal. Ora bem, como foi dito há pouco, o objetivo desta minha curta apresentação é dar-vos algumas pinceladas sobre aquilo que é o nosso território, sobretudo do ponto de vista geológico, do ponto de vista daquilo que é as características ou daquilo que são as características principais das ilhas, mas também aproveitando a deixa para vos dar a conhecer um pouco aquilo que temos feito em prol do território, designadamente naquelas componentes que o Paulino há pouco mencionava, do geoturismo, do networking, aquelas componentes importantes no contexto da rede global de geoparques. Ora bem, eu vou então partilhar aqui o meu ecrã, vendo se não temos nenhum engates. Ora bem, penso que estamos muito bem. A ver o ecrã, penso eu. Sim, está ok. Exatamente, obrigado. E, portanto, como o Paulino referiu, o nosso ponto de partida foi este. Nós vivemos no meio do Oceano Atlântico, nós somos 9 calhaus dispersos no Atlântico Norte e, portanto, nós temos no conceito de geoparque algo que seja integrador, e aquilo que é integrador nos Açores é o Platô dos Açores, a tal plataforma de batimetrias inferiores a 2.000 metros, mas do ponto de vista geológico nós também temos algo que nos... Deixámos de o ouvir, João Carlos. Alô, João Carlos? Não estamos a ouvi-lo. Ficou sem internet o João Carlos, será? Sim, acho que ficou sem ligação, Teresa. É? Deve estar a tentar reentrar. Será rápido ou passamos ao seguinte e... Talvez fosse melhor passar à colega e depois... talvez... enfim, não querendo ser antipática para o João Carlos, mas talvez pudéssemos avançar com a Carla e retomávamos quando o João Carlos se pudesse juntar a nós novamente. Não sei quando é que ele se juntará a nós novamente. Vamos. Emanuel, pode mandar uma mensagem ao Paulino, pode mandar-lhe uma mensagem, nós trocamos aqui a ordem, está bem? Esperando que ele possa resolver esta questão, mas enfim, o tema tem várias formas de se apresentar. A Carla, da Direção Regional do Ambiente, vai-nos explicar, enfim, como é que é isto de ter
um território Unesco, no sentido em que há tantas Unescos neste território, há tanto património que, enfim, com a sua especificidade e em função das várias certificações que a Unesco tem, são aplicáveis aos Açores. E, portanto, imagino, um grande desafio. Carla Silva, dou-lhe a palavra. É verdade, obrigada, boa tarde a todos. Vou então partilhar aqui a minha tela, a ver se não me acontece o mesmo que aconteceu ao João Carlos. Já temos o João Carlos. João Carlos, voltamos assim depois, está bem? Certo, com certeza, Okay. Obrigado. Passei à frente. Já estão a ver a minha apresentação? Está ótimo, Carla. Ok, muito bem, obrigada. Bem, então, de uma forma rápida, vou tentar não ser muito aborrecida. Também no seguimento do que o Paulino já vos falou, falar-vos de que, de facto, o arquipélago dos Açores é um território Unesco e porque é que nós podemos afirmar isto com toda a certeza. Ora, ele já falou do Geoparque, não é? Todo o território açoriano, todo o arquipélago é classificado como Geoparque e também toda a plataforma até aos 2.000 metros, como ele explicou. Temos 121 geossítios que são considerados os pontos mais interessantes, mas para além desses 121 geossítios, muitas paisagens e muitos locais têm interesse geológico e científico, educativo, turístico e tudo mais. Para além então do Geoparque, nós possuímos a designação de Património Mundial da Humanidade, também reservas da biosfera, em que temos 2 sítios de Património Mundial, um que é o Centro Histórico de Angra do Heroísmo, que foi classificado em 1983, e a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, que foi classificada em 2004. Foram classificações que foram alavancadas muito pelo Governo dos Açores e depois concretizadas com uma comissão científica e vários intervenientes da sociedade civil. As 4 reservas da biosfera que existem nos Açores seguiram também uma estratégia alavancada pelo Governo que procurou dinamizar algumas das ilhas mais pequenas numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e portanto, prepararam-se candidaturas para as reservas da biosfera da Graciosa e do Corvo, que foram oficialmente designadas como reservas da biosfera em 2007, depois da Ilha das Flores em 2009 e mais recentemente a reserva da biosfera das Fajãs de São Jorge em 2016. Ou seja, há uma sobreposição das reservas da biosfera e destes sítios de património mundial de que vos falo com a classificação do Geoparque. Para além destas designações, que são as mais conhecidas, os Açores são também dos poucos territórios do mundo que têm estas 3 designações e também uma multiplicidade de sítios Ramsar. Ora, os sítios Ramsar não são propriamente uma classificação Unesco, mas são zonas classificadas através da Convenção de Ramsar, ou seja, são zonas que é a Convenção das Zonas Úmidas de Importância Internacional, e é a Unesco que é a organização depositária desta convenção e por isso esta ligação tão forte dos sítios Ramsar também à Unesco. Foi também o Governo dos Açores, em conjunto com a Universidade dos Açores, que prepararam uma candidatura para a classificação destes sítios Ramsar. 12 sítios estão sobrepostos também com a rede de áreas protegidas dos Açores. Estes sítios Ramsar são ecossistemas de zonas úmidas de importância internacional e porquê? Porque são muito representativos deste tipo de ecossistemas na região biogeográfica onde nos localizamos, ou seja, na Macarronésia. Como podem imaginar, na Macarronésia, os outros arquipélagos, Canárias, Cabo Verde, Madeira, apesar de tudo, têm menos zonas úmidas e, portanto, a diversidade de lagoas que nós temos, de lagoas costeiras, de caldeiras e inclusive de lagoas subterrâneas, como existe um lago na Furna do Enxofre, transmite realmente uma importância internacional a estes sítios.
Muito recentemente, a Câmara Municipal da Praia da Vitória apresentou, juntamente com o Governo, uma classificação para o sítio Ramsar do Paul da Praia da Vitória. É o único que não se localiza numa área protegida, está mesmo dentro do centro urbano da Praia da Vitória, mas é uma zona úmida de elevada importância, especialmente para a observação de aves. E é excelente em termos de biodiversidade. Tal como o Paulino falou, também já abordou a questão de termos 9 parques naturais de ilha, ou seja, realmente um dos nossos desafios é estarmos dispersos por 9 ilhas. E o facto de termos 9 parques naturais, os parques naturais são um serviço que gera todas as áreas protegidas de cada ilha. São também os serviços que geram os sítios Ramsar, as áreas de rede Natura 2000, portanto todas as áreas viradas para a conservação da natureza. Acabam por ser também portanto, o presidente, o diretor do Parque Natural é também o presidente do Conselho de Gestão das Reservas da Biosfera e fazem também parte integrante. Então, o Geoparque tem um modelo de gestão um pouco diferente, não tão direto aos parques naturais de ilha como nestes casos que vos falei. O que é importante para nós é que os parques naturais de ilha são serviços que têm equipas em todas as ilhas, têm centros de visitantes, têm serviços educativos, portanto, tem todo um staff que está em cada ilha, que executa e que operacionaliza uma série de atividades, além dos parceiros que são também empresas de animação turística, alimentares, e a diversidade que todos vocês conseguem imaginar. Por isso, como é que nós conseguimos trabalhar num território tão disperso e realmente com uma dispersão populacional tão grande e não só a nível de território? É de facto um pouco com base nos parques naturais de ilha que se alicerçam muitas das nossas atividades com esta parceria. É claro que o Conselho Consultivo, tanto das Reservas da Biosfera, tem muitos membros que vão para além do Governo, e o Geoparque Açores também coloquei ali um pouco fora do guarda-chuva do ambiente, porque o ambiente faz parte integrante da associação, como o Paulo explicou, mas de facto o Geoparque é uma entidade separada dos parques naturais. Os parques naturais serão o parceiro do Geoparque. Mas é de facto este ponto de ligação dos parques naturais de ilha que nos permitem conseguir articular tão bem as atividades do Geoparque com as atividades dos sítios Ramsar, as atividades das reservas da biosfera, as da rede Natura 2000 e as das próprias áreas protegidas que nós temos. Isto esta multiplicidade é por vezes difícil de comunicar, mas mostra aqui 2 exemplos de anúncios que foram produzidos há relativamente pouco tempo. Penso que o da esquerda foi do ano passado para uma revista do Expresso, em que fala de facto dos parques naturais dos Açores. Temos 4 reservas da biosfera, depois temos 139 áreas protegidas, estamos a incluir também áreas protegidas do Parque Marinho dos Açores, portanto áreas marinhas protegidas. Temos os tais 13 sítios Ramsar, 41 áreas da rede Natura 2000, 2 sítios Património Mundial. Temos também áreas importantes para as aves, os geossítios do Geoparque. Temos 21 centros ambientais e 51 treinos interpretativos. Isto para mostrar que um único território tem de facto sobreposto vários interesses, digamos assim. E na nossa perspectiva, a ideia não é complicar. O facto de termos uma reserva da biosfera sobreposta com o Geoparque ou sobreposta com um sítio Ramsar, a ideia não é complicar, mas sim mostrar que de facto esse local tem muito mais importância porque mereceu todas essas classificações no mesmo local. Todo este trabalho que é realizado também culminou recentemente numa certificação do próprio arquipélago dos Açores pela EarthCheck. Portanto, o arquipélago dos Açores foi certificado, é o primeiro arquipélago do mundo a alcançar uma certificação internacional como destino sustentável pela entidade do Conselho Global de Turismo Sustentável, e para esta candidatura muito contribuiu o trabalho que é feito pelo Geoparque Açores, pelas reservas da biosfera, pelos sítios Património Mundial
pelos sítios Rede Natura 2000, parques naturais e por aí fora. Até a própria promoção do serviço, dos serviços mais ligados à economia, portanto, também estão ligados à natureza, ou seja, existe uma marca que é a marca Açores, que é promovida pela Vice-Presidência do Governo dos Açores, em que o slogan é mesmo certificado pela natureza, ou seja, continua a ser transversal e existe sobreposição de todas estas áreas que a natureza e a certificação que os Açores têm, as classificações que têm dadas pela natureza são a razão por que nós temos esta qualidade. Já agora só uma nota, não são só os produtos que são certificados, mas também os serviços, portanto muitos dos serviços de animação turística podem também ser certificados com estas marcas. Eu queria ser rápida, mas não posso deixar de falar de que nos nossos serviços educativos e nas equipas que estão no terreno também trabalhamos sempre na perspectiva de contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E isto está expresso muito claramente no Plano de Ação do Geoparque Açores e também, muito recentemente, nos planos de ação das reservas da biosfera das Ilhas do Corvo, Flores Graciosa e Fajeiro de São Jorge, que foram produzidos, os mais recentes, portanto, foram produzidos este ano, 2 já foram publicados, 2 aguardam a publicação e que vão muito explicitamente ao encontro destes objetivos. Apenas alguns exemplos e uma menção de quais são os objetivos das Nações de Desenvolvimento Sustentável para os quais procuramos contribuir mais ativamente. Um dos quais é nitidamente a de educação de qualidade. Nós procuramos produzir atividades educativas especificamente para escolas, mas também para ensino não formal ou para públicos mais gerais. Portanto, temos o Parque Escola, que é um programa mesmo dirigido a institutos de ensino formal. Existe também o Parque Aberto e dentro destes programas estão incorporadas as ações, ou seja, o Geoparque não tem um programa, a Reserva da Biosfera um programa separado. Integramos tudo num programa que se chama Parque Escola, em que estão o conjunto de atividades do Geoparque, da Reserva da Biosfera, da Rede Natura 2000, do Património Mundial, de outros projetos LIFE que, entretanto, têm surgido na área da conservação da natureza, de forma que os professores, quando recebem esta oferta, está toda articulada e é consistente, em vez de receberem 5 ou 6 documentos ou 5 ou 6 ofertas educativas. E é também assim que trabalhamos para o público em geral, quando se organizam cursos ou para relacionados, por exemplo, com a agricultura biológica, ou exposições, ou trilhos pedestres, ou palestras. Portanto, toda esta oferta está concentrada num documento que mostra esta articulação em todas estas classificações. Pronto, eu não queria alongar muito mais, mas depois estou disponível para mais esclarecimentos. Ficam aqui alguns exemplos de algumas das atividades que estão em pleno território Unesco, quer seja Geoparque, Reservas da Biosfera, Património Mundial, e alguns dos exemplos dos produtos que ostentam estas marcas. Já agora só uma nota que, por exemplo, nos produtos comerciais não se pode utilizar a marca Unesco, mas o facto de terem sido criados logotipos, por exemplo, do Geoparque, das Reservas da Biosfera, esses logotipos são utilizados, assim como, por exemplo, nos vinhos do Património Mundial é utilizada a frase "estas uvas foram produzidas em local de Património Mundial da Unesco". Portanto, apesar de não ter o logotipo Unesco nos produtos, eu penso que é amplamente reconhecido pelos consumidores que o facto de ter a simbologia do Geoparque é um símbolo da Unesco. E para já. Muito obrigada, Carla, por esta viagem a este arquipélago, de facto, certificado pela natureza, não há como dizer de outra maneira. Eu acho que todos os portugueses sentem um enorme orgulho em ter um país que inclui um arquipélago com esta riqueza, enfim, e aqui um caminho feito de preservação dessa riqueza natural, desse património natural. E, portanto, acho que fica bem agora fazermos novamente um zoom para a dimensão
do Geoparque em concreto e retomarmos aqui a apresentação do João Carlos, que no fundo vai detalhar uma das dimensões que a Carla referiu e que, enfim, que fazem parte desta caracterização, destes vários reconhecimentos que não se sobrepõem, enfim, mas que não deixam de ser um desafio de gestão, como muito bem ficou exemplificado naquela umbrella que a Carla partilhou, depois ainda com uma umbrella maior da certificação de destino sustentável pela HeartCheck. Portanto, é de facto aqui um território com o qual temos também muito a aprender. João Carlos, retomando... Ora, muito bem, vamos lá ver se as leis de Murphy não nos pregam mais nenhuma partida. Exatamente, se não nos foge outra vez. Eu não sei, já procurei outra posição e ver se desta vez... Sim, não sei se íamos em que slide, no terceiro ou no quarto, já não tenho bem. Eu penso que íamos mesmo no primeiro, portanto eu vou retomar o primeiro slide e vou projetar e ver se tudo corre bem, vamos lá ver. Só um minuto. Estamos a ver. Eu penso que era mesmo aqui que estávamos. Exatamente. Muito bem. Portanto, tentando retomar o fio à meada, dizendo que aquilo que nos une ou que une estes ilhéus, estes calhaus dispersos no oceano é o platô dos Açores, mas é também a nossa natureza geológica e o nosso enquadramento. E este enquadramento é o da junção tripla dos Açores. Portanto, estes dois elementos, por um lado o mar, a plataforma, e por outro lado aquilo que nos marca, que nos distingue em termos globais, que é o facto de estarmos numa junção tripla, é, digamos, o âmago da criação do Geoparque Açores, tendo como ponto de partida a premissa de que o património geológico e a questão da geodiversidade é um elemento fundamental no estabelecimento desses territórios. E, portanto, este é o ponto de partida para termos 9 ilhas, diversas ilhéus, e também o fundo marinho, o oceano que interliga estas 9 ilhas no Geoparque. É evidente que, sendo os Açores 9 ilhas, estas 9 ilhas representam um território relativamente pequeno, são um pouco mais de 2.000 km², mas apesar da sua pequena dimensão, ou da dimensão das ilhas não ser muito grande, elas têm uma elevada geodiversidade, que há pouco também o Paulino retratou, e que eu, digamos, de uma maneira simplista ou simplificada, espelhei neste slide dizendo que nós nas 9 ilhas, temos 27 sistemas vulcânicos, sendo que destes 27 sistemas vulcânicos, eles não são todos iguais, mais uma vez, eles são distintos entre si, e temos aquilo que nós designamos 6 grandes edifícios vulcânicos, 16 grandes edifícios vulcânicos, como é o caso, por exemplo, da Montanha do Pico, e temos 11 áreas em que, pelo contrário, não temos um edifício de grandes dimensões, mas temos uma cordilheira vulcânica, de que é exemplo paradigmático a ilha de São Jorge. Nestes 27 sistemas vulcânicos, portanto, nesses vulcões de grandes dimensões e nessas cordilheiras, nós contabilizamos qualquer coisa como 1.750 vulcões monogenéticos, que nós costumamos dizer os vulcões mais pequeninos. E esses números espelham bem a diversidade que nós temos nos Açores relativamente à sua natureza geológica. Evidentemente que essa geodiversidade não é apenas vulcânica, mas é sobretudo vulcânica dada a natureza das ilhas, e essa geodiversidade está espelhada aqui nesse slide, que inclui uma grande diversidade de áreas, como o Paulino referiu, desde áreas montanhosas até áreas costeiras, zonas de lagoas ou lagunares, e estruturas geológicas mais ou menos peculiares e curiosas, como as disjunções prismáticas, as grutas lávicas, etc. Naturalmente que no âmbito do trabalho que foi feito para a caracterização do nosso território, o tal trabalho que foi feito entre 2008 e 2011, que levou mais tarde à apresentação da nossa candidatura, foram feitos diversos trabalhos de caracterização geológica dos Açores, e um deles foi, como está explicado aqui nesta apresentação,
digamos, uma integração dos vários elementos geológicos existentes da geodiversidade num conjunto de categorias que nos permitissem melhor caracterizar o arquipélago, não só caracterizar do ponto de vista qualitativo, mas depois também do ponto de vista quantitativo, no sentido de que, como é do conhecimento de todos que estão envolvidos nos processos de geoparque, nós temos que ter uma identificação do valor, da relevância dos geossítios que existem no território. E, portanto, estas categorias geomorfológicas e vulcanológicas foram muito importantes para nós podermos arrumar a nossa geodiversidade em várias tipologias, como está aqui identificado neste slide, de que é exemplo todas as formas vulcanológicas, por exemplo, relacionadas com as grandes caldeiras de subsidência que existem em várias ilhas dos Açores. Como eu disse, esse trabalho foi fundamental para nós podermos fazer uma análise quantitativa, ou seja, determinar a relevância e o valor dos geossítios dos Açores. Lembrar que eles são, neste momento, 121, estão caracterizados, devidamente caracterizados, inventariados e também classificados quanto à sua relevância e valor. Nesta listagem estão os diversos geossítios por ordem sequencial, se quiser o top 20 ou top 10 dos geossítios, e é interessante verificar que no top 10 dos geossítios dos Açores estão as 6 ilhas. É evidente que esta seriação não foi feita de modo a que as ilhas estivessem representadas necessariamente, mas não deixa de ser curioso que mesmo ilhas relativamente pequenas têm geossítios de grande relevância, de grande importância, como é o caso, por exemplo, dos geossítios de relevância internacional, ou seja, aqueles que justificam a existência do Geoparque Açores. Lembremos que o Geoparque é um território com património geológico de relevância internacional e, portanto, nós nos Açores temos estes 6 geossítios: a crista médio-atlântica, a montanha do Pico, a caldeira do vulcão das Furnas, o vulcão da Caldeira e as Furnas do Enxofre na Graciosa, o vulcão dos Capelinhos e o Algar do Carvão, a cavidade vulcânica do Algar do Carvão, como sendo os 6 geossítios de relevância internacional existentes no nosso território. Só que, como eu referi, eles são 121, que estão espalhados pelas 9 ilhas, mas também pelo oceano, pelos fundos marinhos envolventes. Eu, apenas a título de exemplo, deixo-vos aqui o mapa com a representação dos geossítios da ilha de São Miguel, chamando também a atenção para um pequeno pormenor de que nós temos geossítios com vários quilómetros quadrados e de grandes dimensões, quando digo grandes dimensões, à nossa escala, naturalmente, como é o caso, por exemplo, do vulcão da Povoação, o que está aqui na imagem na zona à direita da ilha, com a sigla SMG11, mas temos outros geossítios de muito pequena dimensão, com pouco mais do que algumas centenas de metros quadrados, como é o caso, por exemplo, do fontanário da Ribeira Seca, que está na imagem identificado como SMG26 e que não tem mancha cartográfica. Porquê? Porque tem pouco mais de 150 metros quadrados, mas o tamanho não é tudo, como alguém diria, e este geossítio representa tão só um local associado à erupção de 1563, responsável por um grande evento sociocultural na ilha de São Miguel, que são as chamadas Cavalhadas de São Pedro, e como foi já referido, essa interligação entre os aspectos culturais e os aspectos geológicos é fundamental também num geoparque. Como eu vos disse, para além do nosso território, da sua caracterização, gostava de vos dar algumas pinceladas rápidas das nossas atividades em vários domínios, desde logo no âmbito da geoconservação, um dos pilares do geoparque, que é uma tarefa, diria, titânica, mas que temos procurado levar a cabo em grande medida. Ela é conseguida pelo apoio que temos, a interligação que temos com os parques naturais e com os nossos parceiros, que é a monitorização dos nossos geossítios terrestres, que é realizada com alguma regularidade. No âmbito da educação ambiental, a Carla Silva já falou bastante e bem sobre aquilo que nós fazemos. Deixo-vos apenas aqui alguns exemplos de publicações, de eventos, de iniciativas que fazemos nos Açores, em parceria com outros geoparques portugueses, ou designadamente a Comissão Nacional da Unesco.
E no âmbito do desenvolvimento sustentável, assume particular relevância aquilo que o Geoparque Açores tem procurado implementar no domínio do geoturismo. E se me permitem, eu passava, digamos, muito rapidamente em revista aquilo que nós temos implementado, ou temos procurado implementar. Este é um processo, diria, dinâmico e contínuo, que são as rotas geoturísticas ou os circuitos geoturísticos. Isso porque desde há cerca de 10 anos o geoturismo está integrado nos planos sociais do Governo dos Açores como sendo um produto ou um dos produtos do turismo dos Açores, a par do whale watching, do mergulho, dos trilhos, do golfe, etc. O geoturismo está contemplado nos documentos estratégicos e oficiais do Governo dos Açores. E, portanto, desde essa altura, desde há cerca de 10 anos, nós temos estado a trabalhar neste domínio, designadamente na implementação das tais rotas ou circuitos temáticos. E temos 7 rotas selecionadas, a das cavidades vulcânicas, tirando partido das cerca de 250 cavidades vulcânicas que nós temos nos Açores. O circuito ou a rota dos miradores, isso porque em diversas ilhas nós temos infraestruturas em sítios privilegiados de observação das paisagens e estes locais, na sua grande maioria, são pontos icónicos do turismo dos Açores. Quem não conhecerá as famosas imagens das 7 cidades, dos miradores das 7 cidades. Temos o circuito dos trilhos pedestres, são cerca de uma centena os circuitos homologados, para além de muitos outros que são promovidos, por exemplo, por autarquias, por juntas de freguesia, por outras entidades, como há pouco a Carla mencionava. Temos o circuito do termalismo, porque em algumas ilhas, em 4 em particular, nós temos várias emanações, várias emergências de água quente e muitas delas são utilizadas para banhos, mas não é só o banho em si, não é só água quente. O famoso cozido das furnas é uma evidência do uso do calor da terra em proveito do homem, para além, por exemplo, da geotermia. Também já foi dito que nós nos Açores dispomos de uma rede de centros de ciência e centros de interpretação ambiental que nos orgulha, que nos deixa muito satisfeitos por ela estender-se às ilhas todas e, mais importante, ou tão importante quanto isso, cobrindo várias temáticas, desde a vulcanologia, a sismologia, as aves, aspectos culturais. Há uma grande diversidade de centros e de tópicos que são abordados nestes locais, todos eles merecendo uma visita atenta e demorada. Temos os circuitos urbanos, onde, como referiu Paulino, procuramos associar características do edificado, dos edifícios, da pedra de cantaria, quer à natureza das rochas que lá está, mas também a alguns aspectos interessantes da própria construção, como, por exemplo, o facto dos tufos serem utilizados em fortificações, dada a sua característica de resistência aos impactos balísticos dos canhões do século XV e XVI. E não podíamos deixar de ter também um circuito dedicado à orla costeira, os circuitos litorais, porque, como sabem, o Mar dos Açores é omnipresente em todas as ilhas, em todos os locais, e temos tido nos últimos anos uma colaboração muito intensa com as empresas de animação turística que se dedicam, por exemplo, aos percursos, ao whale watching, que aproveitam o regresso das suas atividades de whale watching para fazerem aproximações à ilha, à orla costeira, e isso constitui um elemento muito importante para o produto que eles têm para oferecer. E, para abrir o apetite, até porque estamos próximos da hora do lanche, mostrar-vos alguns dos nossos produtos, ou geoprodutos, que temos em parceria, é importante dizer, em parceria com várias empresas da região, desde o queijo, o biscoito bombas, os vinhos, cujos rótulos, cujos títulos são precisos suficientemente elucidativos da natureza telúrica e magmática das Ilhas dos Açores, o geococido de que já falámos, mas também, digamos, o footprint, a marca que nós temos dos vulcões na nossa cultura, na nossa expressão, nas nossas vivências. O Paulinho falou na paisagem da vinha, as relheiras sulcadas pelos carros de bois, mas também aquilo que nos marca do ponto de vista intangível, que é a nossa cultura e designadamente o facto de que os vulcões, as catástrofes, a nossa natureza
geológica está expressa em várias vias, designadamente neste que é o considerado o lindo Geoparque Açores, as Ilhas de Bruma, cuja letra que deixo aqui e depois podem consultar mais tarde, é uma verdadeira exaltação da natureza geológica dos Açores. Finalmente, nós temos procurado chegar a vários tipos de público e isso obriga-nos, e a palavra é essa, obriga-nos a procurar meios de comunicação que sejam simultaneamente acessíveis à maioria das pessoas, à maioria dos públicos, mas também em que nós utilizemos uma linguagem, uma abordagem que seja facilmente assimilada por esses diversos públicos. E para isso nós temos desde um programa de rádio, que é transmitido todas as semanas, até uma página quinzenal no jornal Serrano Oriental, que é o principal jornal dos Açores. Temos um conjunto de filmes, de cartas de geossítios, de postais, de sinalética, incluindo em cada uma das ilhas, na tal delegação de ilha, que há pouco falava o Paulinho, que é, se quiseram, o ponto de encontro, o meeting point de todos aqueles que querem ter mais informação sobre o geoparque numa dada ilha ou num dado local. E temos procurado nos últimos tempos, como disse, evoluir e procurar outras ferramentas para chegar a públicos mais vastos, como é o caso, por exemplo, destes painéis que estão a ser disseminados pelas diferentes ilhas, aquilo que nós chamamos painéis panorâmicos, que na prática é a foto do local onde o observador está e com uma pequena explicação de quais são os principais elementos geológicos que estão visíveis do local. Tudo isto está, ou grande parte desta informação está disponível numa brochura interativa no site do Governo dos Açores, em quiosque.visitazores.com, e muita dessa informação destes locais está devidamente documentada, inclusive, como não podia deixar de ser, na página do Geoparque Açores, que convido a visitarem para procurar informações adicionais, e penso que consegui não ultrapassar muito o tempo que me foi dado. Obrigado, João Carlos, por esta apresentação, não só a dimensão mais científica, digamos assim, dos grandes e dos pequenos vulcões e outras terminologias mais difíceis que partilhou connosco, mas também aquilo que é possível fazer e como é que nós podemos, enfim, proporcionar programas, roteiros, interpretação relativamente a este património e de facto nestes webinários temos constatado que as equipas dos geoparques fazem um esforço fantástico para poderem proporcionar essas experiências, quer numa lógica mais das comunidades educativas, das comunidades locais, mas também, e aqui o que nos interessa particularmente, dos turistas. Registrei, eu creio que o João Carlos não verbalizou, mas no seu slide estava também a articulação com a Associação de Turismo dos Açores, com a ATA, a Agência de Promoção Internacional, no sentido de, enfim, concertar uma estratégia de promoção internacional do Geoparque. Muito bem, agora, portanto, sim? Se me permite 10 segundos para dizer que neste momento está cá uma equipa no terreno precisamente a trabalhar em 3 rotas temáticas promovidas pela ATA, pelo Turismo dos Açores, em colaboração com várias entidades. Uma das rotas é a Rota dos Vulcões, que é feita em parceria com o Geoparque Açores. Muito bem. Dá sempre bons frutos quando trazemos as pessoas ao território e, enfim, sejam jornalistas, operadores e depois eles próprios a poderem comunicar e a falar da sua experiência nestes territórios. E depois de percebermos bem, enfim, a tão grande dimensão e a importância deste património geológico e não só dos Açores, temos também connosco neste webinar o Gilberto Vieira, que eu espero que já tenha resolvido o som e portanto possa ouvir. Será? Não? Não estamos a ouvir, Gilberto. Ai, ai, ai. Não estamos mesmo a ouvir.
Talvez fazer como o Paulino através do telemóvel, será que é possível? Sim? Porque, enfim, é importante e temos sempre nestes webinars trazido parceiros dos geoparques, empresas do setor do turismo, da animação turística e também do alojamento, para poderem partilhar connosco a sua experiência e, enfim, de estarem dentro de um geoparque, de um território certificado, neste caso pela Unesco. Gilberto, já vejo aí o símbolozinho do som, será que pode colocar o som ativo? Porque ele aparece vermelho ainda, aparece por ativar o som. E agora, enfim, devíamos ouvi-lo, mas não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir. Talvez tentarmos pelo telemóvel, como fizemos com o Paulino. Não sei se o Paulino ou se o Emanuel podem ajudar. E talvez pudéssemos fazer, enfim, na esperança de podermos ouvir o Gilberto, pelo menos através do telemóvel, talvez pudéssemos, como fizemos há pouco, saltar aqui a agenda, porque a ordem é um bocadinho aleatória, e podemos ouvir a Helena, que eu creio que ela já está connosco, a Helena Mateo. Maria Mateo. Olá. Olá, Maria, como está? Estamos a vê-la e a ouvi-la, portanto é bom sinal. A Maria é a convidada internacional dos Açores para este nosso webinar, porque no fundo os geoparques também desenvolvem parcerias internacionais adaptadas também às respectivas realidades, e se verificarmos, todos os geoparques têm estas parcerias com outros geoparques da rede internacional. E temos connosco a Helena do Geoparque Lanzarote Arquipélago Chinijo. Ok, muito bem. E portanto que terá, imagino, algumas afinidades do ponto de vista geológico com os Açores. Então temos muito gosto em ouvi-la e também partilhar connosco a experiência do vosso geoparque. Estamos quase a ver a sua apresentação, portanto iniciou a partilha, falta só vermos, visualizarmos a apresentação. Olá, me vês? Não. Ainda não, já está, talvez colocar em tela maior, apresentação, em modo de apresentação, ali embaixo. ¿Se vê? Ainda não está, mas não faz mal. Mas estamos a ver. Não está em modo de apresentação, mas estamos a ver. Por isso, acho que podemos continuar assim, se não houver problema. Espera, no te entiendo. ¿Tú ves la presentación? Sim, mas não está grande. En modo de presentación, grande en el ecrán. Espera. Es el icono abajo a la derecha. Espera. Si no, no es mal. Estamos viendo... ¿Ahora? No. Un momentito. Un poco de paciencia. Sí. Por favor. Faz parte. Lo tenía todo preparado. Faz parte dos webinars. A ver si ahora... voy a pasarla. Sí. Vale. Aquí dice pantalla 1, vale. ¿Es posible que ahora se vea? ¿Es posible que se vea ahora? Ainda não estás a partilhar? Tarda un poquito. ¿Lo ves? Ainda não.
No, Faz como tinhas, Maria. eh, Estava pequeño, ¿y ahora? mas sabía. Mira, vamos a hacer una cosa, espera, voy a quitar Sí. la otra pantalla. ¿Ahora? No pasa nada por esperar un poco. Não passa nada. 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 Mas há pouco funcionava. Espera, espera. Compartir pantalla, le doy otra vez, espera. Sim. Espérate que lo abro aquí. Vale. Vale. Compartir pantalla. Pues esto lo he hecho muchas veces, ¿eh? Siempre ha salido. Sim. E há pouco estava bem pequeno, mas sabia. Agora? Está quase. ¿Ahora? Está quase. ¿No? ¿No lo ves? Já está. Ótimo. Podes começar, Maria. Muito obrigada por estares connosco. ¿Se ve bien? Sí, ¿Se ve bien? muy bien. Ok. Tudo bem, podes começar. Muito obrigada. Vale. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo seré la nota discordante de la tarde y no puedo hablar portugués. Lo siento. Aunque les entiendo muy bien, pero no soy incapaz de hablarlo, la verdad. Espero que ustedes puedan entender lo que yo les voy a decir y en cualquier momento me pueden parar y preguntar y bueno, si no al final, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría, antes de empezar, pues, no soy María, bueno, María, casi todas las españolas de mi generación somos María es algo. Yo, todo el mundo me conoce por Elena Mateo, ¿vale? Entonces trabajo en el Geoparque Mundial de la UNESCO, Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Ya les explicaré lo que es, ¿vale? Y sobre todo, y bueno, después de presentarme, sí me gustaría dar las gracias a los miembros del Geoparque Azores, que como hemos dicho, hay un hermanamiento entre ambos geoparques y siempre encantada de poder colaborar y ayudar y muy agradecida por haberme tenido en cuenta. Entonces, mi objetivo para esta tarde es que conozcan pues lo que es lo que viene a ser geoturismo y sobre todo el que se desarrolla en este caso, en un caso de estudio como es el de mi geoparque, el Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo, ¿vale? Entonces, si les parece, empezamos por definir qué es el geoturismo, porque es verdad que en muchas ocasiones sí me encuentro que hay gente que realmente no sabe lo que es geoturismo o confunde el término geoturismo. Pues como podemos ver, el término geoturismo se divide a su vez en dos partes, ¿no? El prefijo geo, que viene de la palabra Gaia, lo que es madre tierra, la Pachamama, que conocen en otras partes del mundo. Y por otro lado tenemos el término turismo, que aquí les he indicado una definición dada por la Organización Mundial del Turismo, que me parece correcta, en el que se dice que el turismo viene a ser aquellas actividades que, bueno, ustedes mismos lo pueden leer, aquellas mismas actividades que realizan las personas, que son los turistas en este caso, durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural, en un periodo que se tiene que establecer entre menos de un año y más de un día, y con fines de ocio, negocio o por otros motivos, ¿vale? Entonces, el turismo, por tanto, entendemos en todo caso que el turismo debe revelar y hacer descubrir, hacer partícipe a los visitantes que lo practiquen, las características particulares de Gaia en estos lugares concretos en los que se entiende sean entornos únicos o destaque, ¿no? Lo que es la Gaia, ¿vale?
¿Dónde está el problema con el geoturismo? Que decía yo que sí me he dado cuenta que muchas exposiciones o mismos trabajos que entregan profesionales en el geoparque, en mi geoparque, hay un enorme desconocimiento y en la mayoría de los casos se asume que el geoturismo es aquel turismo relacionado con la geología y no es así. Yo entiendo que la Organización Mundial de Turismo, o quien corresponda, debería de hacer esa definición concreta, pero mientras tanto me parece muy oportuna la definición que se hizo en el año 2011 sobre la palabra geoturismo en un congreso internacional que tuvo lugar en Arouca, el Congreso Internacional de Geoturismo, en el año 2011, y que como resultado final de este congreso se llevó a cabo la Declaración de Arouca sobre Geoturismo. La declaración es mucho más larga, la pueden conseguir en la red, en cualquier página y tal, pero vamos, yo me quedo con lo que es la definición que les destaco aquí, que es muy fácil de entender, entiendo yo. Vamos. Entendemos que geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la identidad de un territorio considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y bienestar de sus residentes. Y además contempla, en la Declaración de Arouca, se contempla el turismo geológico como uno de los componentes del geoturismo, es decir, no solo geoturismo es ir a visitar geología, o sea, se entiende el geoturismo como una actividad más amplia, ¿vale? Teniendo en cuenta ya el término, me he adelantado, ¿en qué sitio se puede practicar geoturismo? Pues, como dicen en España, en blanco y en botella, en los geoparques mundiales de la UNESCO. Son lugares en los que se puede, y son ideales para ese disfrute del geoturismo. Para los que no sepan, que puede que haya alguien que no lo sepa, voy a dar 2 o 3 nociones de lo que es un geoparque. Bueno, la historia de los geoparques se inició cerca del año 2000 aproximadamente. Se inició la red, hay una historia que nos podría ocupar toda la tarde, pero digamos que yo creo que como hito importante y en el que nos debemos de parar y debemos de reseñar, para mí lo que ocurrió en el año 2015, en noviembre. Ya nuestro geoparque estaba dentro de la red ya. En noviembre del año 2015 tuvo lugar, digamos, la designación como geoparque mundial de la UNESCO, gracias a, digamos, al acuerdo entre los 195 Estados miembros que componían la UNESCO. Entonces, ahora, pues eso, esa es la breve historia que he contado de los geoparques, pero vamos, que es muy extensa. Entonces, ¿qué es un geoparque? A mí la definición, hay muchas definiciones también de geoparque, todas exactas, todas bien, todas correctas. A mí me gusta siempre definirlo de esta manera, me parece más, me gusta más. Bueno, pues los geoparques son territorios que cuentan o que tienen o que presentan un patrimonio geológico excepcional, que Olá, Helena. Não te ouvimos. Helena, no estamos a oír-te. Entonces, los geoparques son territorios en los que se cuenta la historia. Me dice que es inestable, pero es estable. Los geoparques son territorios en los que se cuenta la historia del planeta Tierra en los últimos 4.600 millones de años, ¿no? Y aquellos acontecimientos que le dieron forma, o sea, no solo los materiales, sino también aquellos aspectos geomorfológicos de los procesos que han ido moldeando lo que es nuestro planeta Tierra hasta como lo conocemos. Hay territorios dentro de la red que nos hablan del Precámbrico de hace muchísimos miles de millones de años, y hay geoparques como, por ejemplo, nuestro caso, el caso de Lanzarote, que hablan de acontecimientos históricos, como han sido las erupciones, bueno, en Capeliño también, en Azores, ¿no? Acontecimientos que son históricos en la edad del hombre,
pero que han supuesto también para el planeta Tierra hitos, ¿no? El hecho de esto, ¿no? Entonces, los geoparques mundiales de la UNESCO combinan la historia geológica con el desarrollo regional sostenible, ¿no? Como hemos dicho, es un poco reiterarme en lo mismo. Pues eso, son territorios en los que es posible, en este caso, las personas que están viendo ahí en la diapositiva, en la foto, pues... Helena, não estamos a ouvir-te. Son guías turísticos que están, porque también es el patrimonio natural, etcétera, ¿vale? Entonces, ya has visto los términos, hemos visto lo que es el geoturismo, hemos visto lo que son lugares donde se practica el geoturismo o donde tiene vital importancia el desarrollo del geoturismo, como son los geoparques. ¿Qué más hemos visto? ¿Sí? Hemos visto tal. Ahora vamos a irnos a un caso, para mí, el caso de estudio, que es el geoturismo, cómo se practica el geoturismo o cómo planteamos el geoturismo en el Geoparque Mundial de la UNESCO de Lanzarote y el Archipiélago Chinismo. Primero de todo, me gustaría un poco introducirles en lo que es mi geoparque, lo que es el geoparque, ¿vale? Tenemos aquí 3 mapas, como ven. El primero a escala general, donde pone Islas Canarias. Si se fijan, a lo mejor, si no se han dado cuenta, hay un puntito rojo, ¿vale? Ese es el archipiélago canario, que lo tienen después. El archipiélago canario se compone de 7 islas, pero si se dan cuenta, en el último mapa de la derecha, si se dan cuenta, en el norte de Lanzarote hay una serie de puntitos. Esto es parte del archipiélago Chinismo. Les digo, la palabra chinismo es verdad que les cuesta mucho decirlo a la gente que no es de aquí. A lo mejor si les digo lo que significa, igual le resulta mejor. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y soy un montón, no sé quién es, pero bueno, yo sigo. Bueno, la palabra chinijo es un vocablo de aquí de Lanzarote Sur y significa niño pequeño. O sea, es archipiélago chinijo, es archipiélago de islas pequeñas, muy pequeñas. De ese archipiélago de islas pequeñas, como les decía, somos 7 islas, me he saltado de un lado a otro. Somos 7 islas, pero desde hace un año el Estado español, el gobierno, ha admitido como isla con entidad más o menos propia, la isla que está al norte, que casualmente se llama Isla Graciosa, como ustedes también, que tienen una isla que se llama Graciosa. Pues el geoparque, que ya es la última foto de la derecha, se compone, ahora les pongo la... Ay, espérate, se saltó una. No, sí, perdón, es esta. Como si se dan cuenta, pues eso, está Lanzarote arriba, justo cuando se acaba Lanzarote hay una islita que es la Graciosa, y después hay una serie de archipiélagos. Esta foto la quise poner, a lo mejor no viene al caso, pero a mí es que me encanta. En esta foto pueden ver, como les comenté anteriormente, en el puntito rojo, que es donde está el archipiélago canario o lo ocurre más o menos como Azores, ¿sabes? Está desde la isla, digamos, de la península, de la península ibérica, estamos a 1000 y pico kilómetros, ¿vale? Sin embargo, como ven, de África apenas a 140 kilómetros. Incluso en Fuerteventura están más cerca, que es la isla que está debajo, pero bueno, nosotros estamos a unos 140 kilómetros. Y me gusta poner mucho esta foto. Esta es una foto de invasión de aires de tierra sahariana, que suele ocurrir al año, 1 o 2 veces, siendo a veces, los últimos años han habido invasiones de tierra sahariana muy, muy fuertes y muy, bastante, vamos, de declarar la alerta y de no poder salir fuera porque era muy, vamos, no era sano, ¿no? Entonces, esta me gusta ponerla porque demuestra que la proximidad al continente africano implica unos hechos como son la climatología y bueno, y también la ubicación en el globo terráqueo, ¿no? Que ha hecho que sea totalmente distinta tanto Fuerteventura como Lanzarote al resto de las islas. Si se dan cuenta, el color que tiene Lanzarote y Fuerteventura es prácticamente el mismo que el Sáhara. Sin embargo, el resto de las islas se ve el verdor, son islas que gracias al anticiclón de las Azores, por cierto, muchas gracias, gracias al anticiclón de las Azores permanece
en constante humedad durante casi todo el año, apenas varios días son que no hay ese frescor que viene del norte, ¿no? Entonces, esta es nuestra ubicación con respecto a África, que ya digo que es muy importante a la hora de contar muchas cosas del geoparque. Y vamos a lo que es el geoparque en sí. Como ven, el geoparque lo compone, digamos, lo que queda dentro del perímetro bordeado de color verde. Y les cuento, se compone de Lanzarote, la Graciosa, que es justo la isla que está encima, como les dije, y el resto de islotes que componen el archipiélago Chinijo. A modo de anécdota, les puedo decir que se llama Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Roque del Oeste. Pero además, como pueden comprobar, hay una gran parte de territorios sumergidos, ¿vale? En la que nosotros defendimos esta limitación que abarca lo que es la superficie perimetral de la superficie de abrasión, porque hay muchos accidentes o hechos geológicos que continúan de la tierra hacia el mar, como pueden ser, bueno, no tengo puntero, pero hay una cadena volcánica de Libro que está en el sur, sí, en el sur, que continúa debajo del mar, que son los conos de Timanfaya. Existen deslizamientos que también continúan, que se ve perfectamente en las curvas de nivel, y hay elementos muy interesantes bajo el mar, y fue una apuesta que hicimos, nos lanzamos a la aventura, y bueno, poco a poco vamos conociendo, teníamos muchos datos sobre lo que pasaba en el fondo del mar, pero cada vez tenemos más, ¿vale? El geoparque en datos, pues el promedio de visitantes anuales, es decir, de turismo anual en el año 2019, y digamos muchos años hacia atrás, era de 3 millones. Evidentemente se podrán imaginar la situación en la que ahora mismo estamos, en la que no entran aviones, no hay turismo. Entonces, esto puede ser una ventaja o una desventaja, el tener 3 millones de visitantes al año. Pues en este caso a nosotros se nos ha vuelto en una desventaja en esta situación actual, porque la gran parte de la mayoría de la economía que se sustenta en el turismo, pues ahora mismo estamos en quiebra. No ocurre lo mismo en otras islas más pequeñas, en las que, digo, del archipiélago canario, en las que el turismo es menor y de otro tipo. Entonces, bueno, ahora mismo ya les digo, estamos en una situación de bastante penosa. La población residente actual es del año 2019, no es actual, es del año 2019, es de 140.000 habitantes, no creo que haya variado mucho. Hay el geoparque, la superficie del geoparque total es de 2.500 kilómetros cuadrados, siendo de estos 886 emergidos, o sea, las islas y los islotes. Nos declararon geoparque en el año 2015 y la primera revalidación la tuvimos el año pasado, el 2019, que bueno, en todo caso con una tarjeta verde. Esta foto, que no, bueno, del Centro de Datos de Lanzarote, me gustaría mucho eso, que se fijaran en ella, para que vieran lo que era Lanzarote pues en los años 70, 60. No es muy vieja esta foto. El camello era un pilar fundamental en la vida de los conejeros, o sea, hasta hace muy poco, o sea, hasta hace 20 o 30 años, todavía existían camellos en las islas que eran los tractores, las máquinas que ayudaban al campesino en las labores agrícolas, que había bastante actividad agrícola en nuestro territorio. Ahora se utiliza para el turismo, es un elemento del turismo. Entonces, en cuanto a las estrategias que se llevan desde el geoparque para el desarrollo sostenible, en nuestro geoparque entendemos que es importante diseñar una oferta que responda a las inquietudes del público, de que nos viene a visitar, de los turistas, y además que se adapten a un contexto social, económico y cultural. También hay que tener en cuenta recoger en esa estrategia el público, digamos la población del geoparque. Y por ello desde el geoparque se desarrollan unas herramientas para mejorar la experiencia turística a través de la comprensión del patrimonio geológico, que les voy a contar en adelante.
Uno de los aspectos que tenemos en cuenta, o que hemos tenido en cuenta en el geoparque a la hora de elaborar la estrategia de geoturismo, pues entre otros son la elección del público, es decir, hacia qué público vamos a dirigirnos. Es esencial. Les pongo el caso, por ejemplo, del idioma. De los 3 millones de turistas que les comentaba anteriormente, pues la mayoría proceden del Reino Unido, de Irlanda, Alemania y después el turismo nacional. Y es un ejemplo. Entonces, por ello, la mayor parte del material que utilizamos, bueno, el material que utilizamos para, digamos, como difusiones del patrimonio geológico hacia el turismo, se hace en esos 3 idiomas, en el español, en inglés y en el alemán. Por otro lado, también dentro de nuestras actividades y decisiones se tiene en cuenta la elección del lugar. Es muy importante, entre otros temas, bien por la titularidad, que no sea público. No podemos, pues eso, en el tema, por ejemplo, de infraestructura, el estar, eso es un problema muchas veces, el estar diseñando estrategias o elementos elementos más bien en territorios, en terrenos en los que no son públicos, que son privados, y asimismo otro de los problemas del tema del lugar es el tema digamos, lo delicado de las zonas. No podemos, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos con elegir lugares que sean frágiles, ¿no? Entonces, en ese caso hay que preservarlo de determinadas acciones. Y por otro lado, el medio de divulgación que se utiliza, dependiendo un poco cuál es el destino del geoturismo, ¿no? Puede ser paneles, tenemos guías de campo, visitas guiadas, aplicaciones informáticas. Entonces, y por otra condición, un gran condicionante que no he puesto ahí y que es un gran condicionante, y más hoy en estos días, es el tema de los recursos económicos disponibles, evidentemente. Les voy a contar el primer caso del primer proyecto el primer proyecto que hemos desarrollado, uno de los proyectos que hemos desarrollado, que son paneles informativos. Son un total de 17 paneles que se ubican en zonas de gran arraigo turístico y que están pendientes de poner, pero vamos, que están ya hechos y vamos, a mí me encantan. No los hice yo personalmente, ni mi equipo, sino con un convenio a través del Servicio Geológico Español, del IGEO, un convenio entre el Geoparque y el Geoparque y el Servicio Geológico Español. Elegimos el Servicio Geológico Español porque hay una delegación en Canarias que es la que mejor, en mi opinión, que es de los equipos que mejor conoce la geología del territorio. Entonces, en este caso, como ven en los paneles interpretativos, pues se eligieron esos 17 zonas en las que, primero, estaban ubicados en terrenos públicos, como les comenté. Son lugares o geosites incluidos en el inventario de geosites del geoparque. Están localizados en lugares, como les comenté anteriormente, lugares geológicos estratégicos, turísticos estratégicos. Existe el mínimo impacto ambiental sobre el territorio donde se ha elegido la ubicación. En cuanto al contenido, disculpe, en cuanto al contenido, como ven, está compuesto de fotos, gráficos que me parecen muy ilustrativos, y el texto en 3 idiomas, inglés, alemán y español. Y el idioma es muy sencillo, o por lo menos ha intentado, que a un geólogo es bastante difícil el buscar un lenguaje sencillo, pues con textos cortos, con frases cortas, y vamos, espero que tengan éxito.
esta guía a mí me gusta mucho. En su día, fíjate tú, nos criticaron, también yo creo que cuando alguien trabaja la gente critica, entonces eso no es malo tampoco. Una de las cosas que nos criticaron era el que eran en coche, porque qué poco sostenibles éramos. Pero yo creo que es que hay otro tipo de turismo también, o sea, a mí me apetece, por ejemplo, cuando pues hay rutas que tú puedes hacer caminando la isla de arriba abajo, y esto, el objetivo no era ese, o sea, el objetivo era plantear rutas, sobre todo que dispersaran a los visitantes por el territorio, a lugares evidentemente que no fuesen delicados, pero digamos el repartir el turismo hacia zonas que también tienen su valor, que también son visitables y que también tienen gran riqueza. Entonces se hicieron 5 guías, también los autores son del Instituto Geológico, vamos en coordinación con nosotros. Una cosa que me gusta mucho es el tema también de los nombres de las guías, o sea, son nombres pegadizos, nombres que te dan ganas de visitarlas, ¿no? Entonces, este material también está destinado a, pues eso, para que las familias, son 10 páginas, 20 páginas, son folletos pequeñitos. Helena, mais 5 minutos, pode ser? Para Vale. acabar. 5 minutos, ¿vale? Entonces, de todas maneras, avísame por si no tengo reloj. Entonces, no sé, tú me vas avisando. Bueno, pues eso. Estos son las guías en coche que a mí me pareció, podía poner también 5 guías por el geoparque. A mí me pareció un trabajo muy, muy práctico, muy útil y que tiene muchísima salida. Por cierto, este material nosotros lo tenemos todo volcado en la página web del geoparque, para que la gente lo descargue en cualquier momento. Casi todo el material que hemos ido elaborando no lo cobramos, no cobramos, y lo que hacemos es descargarlo en la página web y que la gente tenga acceso a él. Esto es una aplicación cognitiva. Yo no sabía lo que era, pues a lo mejor ustedes lo saben, pero vamos, son aplicaciones que se hacen, digamos, en la cual tú interactúas con la máquina, con el móvil. O sea, tú le cuentas lo que te gusta y él en todo momento te dice, pues mira, hay un sitio de comidas, puedes ir a tal sitio que seguramente que te gustará esto, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que hemos hecho son acciones formativas, que a mí me ha parecido bastante interesante para los guías turísticos. Todos los años hacemos con distintas temáticas, y esta es la más curiosa, que fue un año, el año 2017, que hicimos una de análogos planetarios. Otro de los acuerdos que tenemos con un instituto de investigación de Madrid, español, es un acuerdo, un convenio para el estudio de Lanzarote como análogo planetario. Pues parte de lo que se ha ido estudiando durante estos años se volcó en un curso dedicado a las guías turísticas, con lo cual se introdujo dentro del diálogo, dentro del discurso de los guías turísticos, las similitudes entre Lanzarote y el planeta Marte y la Luna. Fue bastante interesante, a la gente le gustó bastante. Esto nada, cursos de capacitación. Y ahora me gustaría entrar en lo que es para nosotros la joya de la corona, que son los centros de arte, cultura y turismo. He de decir que ha sido algo heredado, algo que nos ha dado la vida. Son centros que están desde el año 1960. Es una red de espacios turísticos de titularidad pública en la que se combinan valores naturales, culturales e intangibles. Inicialmente la finalidad en los años 60, cuando no venía turismo, era potenciar la llegada de los visitantes. Fue liderada por un artista local de gran renombre internacional, ya fallecido, que es César Manrique. Esta era muy ocurrente, una persona muy, muy, muy comprometida con la naturaleza y que dejó unas obras maravillosas. Había más artistas, pero vamos, que digamos, incluso el aeropuerto de Lanzarote el año pasado le pusieron el nombre de César Manrique. Entonces, este es el mapa de los lugares de interés geológico
y lo pongo para que sepan que dentro de los 9 parte de los 9 centros de arte, cultura y turismo están dentro digamos, de Geoscience. El primero que les quiero presentar es la Cueva de los Verdes. Verdes es un apellido, no es el color, es un apellido. Es muy importante lo que aparece atrás, que es un volcán, es el volcán de la Corona, y a partir de ese volcán se formó un tubo volcánico, lábico, que de 7,6 kilómetros, que incluso entra dentro del mar, y que aloja o alberga a dos centros dos centros turísticos. Uno es la Cueva de los Verdes, esta es una foto de la Cueva de los Verdes. La intervención que se hizo en ella fue muy, muy sensible y muy de bajo, digamos, de bajo volumen, solo se acondicionó el camino, se dio luminosidad pero muy tenue, y hay una musiquita que es como como muy electrónica, pero muy, muy suave. Entonces se hace un tour de 50 minutos más o menos, con guías de la cueva. He de decirles que, por ejemplo, este centro turístico tuvo unos 600.000 visitantes el año pasado, o sea que son potentes, son muy visitados, ¿vale? Otra de las cosas que tiene en la misma Cueva de los Verdes es esto, un auditorio en donde se hacen conciertos minimalistas. Hay un piano, como anécdota, encima del escenario hay un piano que está siempre fijo, que se tuvo que traer por cachos, porque es que es una cueva real, o sea, hay sitios en los que entra todo, o sea, todas estas personas han entrado por ahí, no hay problema en la entrada, pero hay sitios en los que son muy, muy delicados. El siguiente jameo del agua, esto es un jameo, que ahora se los enseño, es un cangrejito ciego, no tiene vista, y jameo además es una palabra de aquí, de Lanzarote, que indica cuando el tubo lábico pierde su techo en el momento de la formación, es un colapso. Entonces esto es un jameo, o sea, el tubo lábico en este lugar ha perdido el techo. Esta es otra obra de César Manrique, esta se acerca al 1.000.000 de visitantes al año y tiene muchas partes, ¿vale? Este es el cangrejito que les decía, y ese cangrejo que está en peligro de extinción es una máquina, o sea, una obra de la naturaleza, convive con casi 1.000.000 o sea, está en el agua, y no lo parece, pero está metido dentro de una charca que está, vamos, no está en el mar, está dentro de tierra, en una cueva, y convive con el tránsito de turistas, vamos, al año, ya digo, millones no, llega al 1.000.000, porque también hay cenas y tal, y la verdad que es muy curioso. Este es el Munidosis polimorfa, o la gente le dice el jameito ciego, y además, también se los puedo decir, que se ha convertido en nuestra mascota, lo hemos mascotizado, y lo que pasa que por el COVID no lo hemos presentado, pero vamos, nuestra mascota es un jameito. Helena, para concluir. Sí, 2 minutos. ¿Sí? Montañas del Fuego es un parque nacional, el Parque Nacional de Timanfaya, este es su logo, el diablo famoso. Está compuesta por las erupciones que tuvieron lugar en la isla, y que es uno de los valores entre 1730 y 36, 6 años de erupciones volcánicas que dieron lugar aumentaron el tercio de la isla y dieron lugar a las Montañas del Fuego. Es un parque nacional en la cual además hay una serie de anomalías geotérmicas de las cuales se saca su rendimiento. Este es el más visitado de todos los centros turísticos, este es el más visitado. Se visitan esta parte, ¿no? La parte digamos, de exhibición. Este es el restaurante que está, vamos, abajo no hay carbón. Abajo hay, bueno, ustedes saben bien ¿qué les voy a contar yo de comer con el calor de la tierra? Pues esto es un horno, que además lo hicieron de manera muy inteligente, y todo el calor de la anomalía geotérmica se va a ese es el restaurante. Y aparte hay una ruta que se tiene que hacer en autobús, aquí se dice guagua, que son unos 14 kilómetros, que te permite meterte dentro de lo que son las erupciones de Timanfaya. No te puedes salir del vehículo, pero te llevas una sensación de haber estado. Estos son las alineaciones que les decía antes, que son pues una alineación. Ya estoy acabando. Esto es otro, que es el Mirador del Río. Si la foto no es tan buena, ¿vale? Pero si ves lo que hay enfrente, esa es la Graciosa, que se ha convertido en la 8ª isla el año pasado.
Y esto es un mirador que hay en, pues eso, en medio del Risco. Es impresionante, vamos. Además es una cafetería, pero vamos, lo que tiene son las vistas. Estos son los logos que hacía César Manrique, que son todos bienes de interés cultural, con lo cual para nosotros es un gran problema, porque no permite la duplicidad de imágenes. Entonces, es muy complicado digamos, el que, por ejemplo, los logos del Geoparque aparezcan en estos edificios porque están totalmente protegidos por la ley. Esta es otra foto en la que se ve la Graciosa y al fondo el resto de los islotes. Ya estamos acabando. El Jardín de Cactus era una antigua cantera, fue la última obra. Él no llegó a ver acabar esta obra porque se murió en un accidente de tráfico. Entonces, esto era una antigua cantera. Les diré que este es mi pueblo. Yo estoy ahora mismo en este pueblo. No estoy dentro del jardín, pero estoy a escasos metros. Pues esto era una antigua cantera en la que, según me cuentan, se tiraba incluso basura, era un basurero, y llegó César Manrique y dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos esto, un auténtico jardín de cactus. En la importancia geológica es estos diques que te hacen ver lo que era el interior de un volcán, ¿sabes? No solo es el valor natural o cultural de los cactus, sino también el valor geológico. Esto, lo de delante, yo siempre se hace, los de Lanzarote siempre dice, es el cactus más grande del mundo, pero es metálico. Que lo sepan, es metálico. Pero da el pego, ¿eh? Todo el mundo se saca la foto porque se cree que es de verdad. Y después atrás tenemos un molino que se usaba, digamos de verdad, se usaba antes para hacer el gofio, que es una parte de la alimentación hecha con cereales, muy importante de la isla. El último ya, el Monumento al Campesino, este es fantástico. Esto es un restaurante en la que la colada de lava es tal cual, o sea, él no lo ha movido, no es nada impuesto. Ese es el escenario donde la gente canta y tal, y conservó totalmente la morfología actual. Esto es nada, dentro del restaurante hay una parte en la que se puede ver la estructura actual, y ahora mismo dentro del Monumento al Campesino se está creando esta, que me parece muy interesante para el geoturismo. Son experiencias, o sea, es gente que, la mayoría de los que están en la foto, gente que ha venido fuera a aprender a hacer algo. El gofio, el mojo, el de comer, cerámica, telares. Entonces, es eso, se llama Más Campesino y se hace en el Campesino. Y gracias, ya está. Obrigado, Helena, pela partilha. No fundo, também geoparque de base vulcânica, como os Açores, e partilhar aqui connosco o desafio do conjunto das atividades e das intervenções que é possível fazer e que cada uma, será com certeza avaliada do ponto de vista do seu impacto nestes territórios tão sensíveis. Muito obrigado pela partilha. Também faz parte das redes trabalharmos com os nossos parceiros internacionais. E para terminarmos esta nossa agenda e, enfim, também dentro do tempo que tínhamos previsto, eu espero que agora consiga falar com o Gilberto. Sim? Gilberto, não estamos a ouvi-lo? Não? Não vamos conseguir. O Gilberto, que é proprietário de uma quinta em espaço rural, a Quinta do Martelo, e que também é presidente da Associação Casas Açorianas, enfim, que representam no fundo o turismo rural nos Açores, que é uma dimensão tão importante na oferta de alojamento nos Açores e compatível com aquilo que é a realidade e a sensibilidade deste território. Eu não sei se, enfim, nós entretanto aqui no chat fomos respondendo a algumas questões, nomeadamente uma participante que enfim, percebemos que era professora e que nos perguntou se os geoparques têm visitas virtuais, enfim, uma peça tão importante neste período de confinamento em que não é possível agilizar as visitas. A Joana da Naturtejo partilhou
alguma coisa que têm desenvolvido enfim, suportes virtuais, portanto eu também pedi aos outros colegas dos Açores e dos outros geoparques que, se tiverem esses materiais, que também possam partilhar. Se não, julgo que as visitas virtuais são eventualmente um tema, um conteúdo que nós podemos, enfim, discutir no âmbito da nossa rede. Eventualmente pode fazer sentido fazermos de uma forma consistada algumas visitas virtuais aos geoparques para poder, enfim, dar essa experiência em alguma situação em que não se possa fazer a visita física. Não sei bem como é que é de gerir esta situação de irmos embora sem falar com o Gilberto. Ainda aqui uma última tentativa. Não, Gilberto, não conseguimos. De qualquer forma, fica aqui. Sim, nós tentamos. Paulino, sim. Tentei, já falei com o Sr. Gilberto, mas não conseguimos. Tentei mandar o link pelo telemóvel e não se está bem. Paulino, quer de qualquer forma partilhar alguma coisa em nome do Gilberto e, enfim, deste parceiro, enfim, a importância que no fundo o turismo rural e este alojamento tão dentro das paisagens tem nomeadamente para os geoparques? Sim, posso dizer 2 ou 3 palavras. Essencialmente, as casas açorianas foram dos primeiros parceiros que o Geoparque teve. As casas açorianas estão connosco desde o primeiro momento, e o Sr. Gilberto Vieira é uma pessoa muito interessante, que teve sempre este ideal das reservas da biosfera, dos geoparques, do património mundial, serem uma forma de acolher visitantes aos Açores. E algo que é muito importante é o facto das casas de turismo em espaço rural, uma vez que estão dispersas pelas ilhas todas, e dentro de cada ilha estão dispersas um pouco por toda a ilha, é uma forma de descentralizar o turismo, ou seja, em vez dos visitantes ficarem apenas nas grandes cidades, poderem gerar economia um pouco por todas as ilhas. Portanto, o Sr. Gilberto, com a sua propriedade de Quinta do Martelo e a liderar as casas açorianas, tem dado um grande contributo nesse sentido. E realmente o turismo em espaço rural nos Açores é muito importante para o desenvolvimento sustentável que nós queremos implementar na região. Exatamente. E aqui também o nosso papel enquanto entidades públicas com territórios que têm constrangimentos, porque têm todos estes reconhecimentos e precisam claramente de preservar os valores naturais e culturais. Também o nosso papel de poder perceber como é que a atividade económica pode continuar a acontecer, enfim, dentro daquilo que são eventuais limitações, ajustamentos, mas claramente uma dimensão relevantíssima do alojamento, da animação turística, da restauração, para que estes territórios também consigam o desenvolvimento sustentável que se pretende. E de facto, enfim, é importante perceber que todas estas chancelas nos territórios, neste caso aqui da Unesco, não inviabilizam, mas potenciam estes investimentos das empresas, do setor privado, e também são uma forma de diferenciar a nossa oferta, poder dizer que, no caso, a Quinta do Martelo faz parte, enfim, de um arquipélago que é certificado pela natureza, enfim, é o que se tem que dizer, não é? Não há como fugir a esse slogan tão relevante e tão bem posto nos Açores. Eu não sei se mais algum colega dos outros geoparques ou outros participantes querem de viva voz dizer mais alguma coisa antes destes minutos finais para concluirmos o nosso webinar às 7 da tarde.
de qualquer forma referir que no âmbito do trabalho que temos em curso, temos aqui preocupações de potenciar a nossa comunicação em todos as plataformas dos geoparques, nos sites, nas redes sociais, trazermos outros parceiros, jornalistas, para poderem falar sobre os geoparques, isso por um lado, e no fundo podermos trabalhar, como no início dizia, propostas concretas em rede, que no fundo levem os nossos visitantes, sejam nacionais ou estrangeiros, quererem visitar não um, mas todos os geoparques em vários momentos da sua vida, com a família, em grupos mais profissionais, mais científicos, mais de natureza lúdica, porque os geoparques podem ser vividos em várias destas dimensões. Não E agradecendo ao Gilberto, fica prometido que num próximo webinar abordando a oferta turística dos geoparques, o primeiro a ser convidado é o Gilberto, garantido que tem som nessa altura. Agradecer ao Geoparque dos Açores a organização deste webinar, que no fundo encerra aqui o nosso ciclo de 5 webinars que desenvolvemos desde julho, ao Emanuel do Geoparque Estrela, que nos garante aqui a logística na plataforma Zoom para a organização destes 5 webinars, e a todos os colegas e participantes, muito obrigado por terem estado connosco nesta tarde. Não sei se é hora do lanche nos Açores, aqui no continente já é mais hora para o jantar, mas enfim, acho que ficámos a conhecer melhor o Geoparque dos Açores, e é fundamental trabalharmos esta rede de territórios internacionalmente reconhecidos como territórios de paisagens naturais e patrimoniais magníficas. Muito obrigada a todos e até breve. A rede Geoparques Unesco Portugal há de dar notícias proximamente. Um abraço e fiquem bem. Obrigado, Teresa. Até breve. Obrigado. Manuel e pessoal dos Açores, muito obrigado. 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 Obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado, Teresa. Obrigado.